Olá, meu nome é Olga e eu sou professora aqui do Instituto Oceanográfico da USP, na área de Oceanografia Física, tópico que nós vamos falar hoje nessa aula, dentro do curso de Noções de Oceanografia. Só para falar para vocês um pouquinho a respeito da minha formação, eu sou física de formação, fiz física aqui no Instituto de Física da USP também, e eu tenho mestrado e doutorado na área de Oceanografia Física. E eu acho que eu posso falar um pouquinho a respeito sobre esse assunto, que é a circulação oceânica de larga escala. Nós estamos pensando em circulação a nível de bacias oceânicas. Então nós estamos falando aqui de circulação no Atlântico, circulação no Pacífico, Índico, então coisas grandes. Durante essa próxima hora que nós vamos ficar juntos, eu vou falar para vocês como a interação entre o oceano e a atmosfera são responsáveis pela formação dessa circulação que nós observamos em larga escala, como que nós temos a formação de correntes quentes, correntes que nós chamamos de correntes de borda oeste, que são as principais feições que ocorrem em circulação de larga escala, e que, para que nós tenhamos essas correntes de borda oeste, nós precisamos ter um ingrediente muito importante. O fato que nós temos uma Terra esférica e girante. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de uma circulação que existe, que também envolve a parte mais profunda do oceano. E mostrar no final que a combinação dessas dois tipos de circulação é que geram o nosso conceito atual de como que o oceano circula, né? Como que você tem as correntes de larga escala nos oceanos. Só para ajudar a guiar um pouquinho a nossa apresentação, esse aqui é o roteiro. Eu vou começar falando sobre a interação entre o oceano e a atmosfera. Quando a gente fala de processos que ocorrem na atmosfera e processos que ocorrem no oceano, a gente tem que sempre levar em consideração que esses dois sistemas estão em contato. Existe toda uma interface entre o ar e a água. E por causa disso, existe muita conversa entre esses dois sistemas. Oceano e atmosfera estão sempre em comunicação. Tá? Então, quando a gente pensa em clima da Terra, parece que é uma coisa totalmente dominada pela atmosfera. Na verdade, não é. Isso é uma mensagem importante para vocês levarem. O oceano tem um papel muito importante em determinar como que vai ser o clima da Terra. Então, é a conversa entre esses dois sistemas, né, atmosfera e oceano, é que a gente entende como sendo o clima da Terra. E por nós termos um clima na Terra muito legal, muito favorável, é que nós temos a manutenção da vida. Se a gente não tivesse um clima adequado, a vida na Terra seria impossível. E como é que acontece esse processo de conversa entre esses dois sistemas? Existe porque você tem todo um sistema de circulação. No oceano, a gente tem as correntes oceânicas, que é o que nós vamos falar hoje, e na atmosfera, o vento. Então, esses dois agentes tendem a fazer o que a gente chama de redistribuição de energia no planeta. Vamos pensar um pouquinho em relação à Terra. Tá? Então, você tem a radiação solar chegando, basicamente ela atinge mais a região equatorial e diminui conforme nós vamos nos movendo em direção aos polos. Então, essa energia radiativa, né, chega mais concentrada na região equatorial, ou região tropical, se vocês quiserem. Acontece que se fosse sempre desse jeito, sempre chegando mais radiação na região equatorial e menos na região polar, você ia ter um gradiente de temperatura, ia ser muito mais quente na região equatorial e muito mais frio na região polar do que nós temos hoje. Esses dois sistemas fazem com que levem esse excesso de calor da região equatorial em direção aos polos. Então existe uma forma de redistribuição. Chega mais lá, mas o sistema aqui no planeta se incumbe de fazer essa redistribuição. Em termos práticos, é que você tem um clima mais ameno e não tem uma variação tão grande, né? Por exemplo, se você não tivesse um sistema de redistribuição, região equatorial seria muito mais quente, região polar ia ser muito mais fria, e aí a região habitável da Terra ia se restringir a uma região muito pequena. E da forma que você tem essa redistribuição de calor, você tem uma região grande no planeta Terra que a gente pode sobreviver confortavelmente.
Então, o papel dessas correntes, né, oceânicas ou atmosféricas é justamente fazer essa amenização desse gradiente, dessa diferença de temperatura na superfície do planeta. Bem, e aí? E como é que esses dois sistemas se conversam, né? Você tem a atmosfera e o oceano, e como é que eles trocam essas informações? Você pode ter troca de energia entre esses dois sistemas, troca de movimento e troca de matéria. Quando falamos sobre troca de energia, nós estamos pensando na troca de calor entre desses dois sistemas. Troca de calor pode acontecer porque tem um aquecimento ou resfriamento. Agora, a troca de movimento é exatamente isso que eu estou falando. Os dois sistemas trocam movimento. Isso acontece de que forma? Devido à ação do vento, por exemplo. Você tem a ação do vento agindo na superfície do oceano, né, a superfície da água, empurrando, né, as primeiras camadas de água do oceano. Você tem essa informação de troca. Então, se você tem um vento mais forte na superfície ou um vento mais fraco na superfície, você vai ter uma diferença nessa troca. Mas não esqueça que é sempre um processo de ação e reação. Da mesma forma que o vento age no oceano, o oceano também pode empurrar as primeiras camadas de ar na atmosfera. Então a gente sempre tem que pensar que é uma troca entre os dois lados. E por último, a troca de matéria, talvez é uma forma mais fácil também de entender, porque a gente consegue observar isso, que é na forma de evaporação e precipitação. Então o que acontece? Existe troca de massa entre os dois meios. Na oceanografia física, temos uma denominação específica para isso. Então, quando nós temos troca de calor com a atmosfera, a gente tem um fluxo de calor. O fluxo significa que você tem transferência de calor de um meio para o outro. Então, a gente tem um fluxo de calor. Quando você tem aquecimento, você tem um fluxo para um lado. Quando você tem o resfriamento, você tem um fluxo para o outro lado. Ondas na superfície do oceano, né, justamente o que eu falei, que você tem esse arrasto, né, das primeiras camadas de água devido à ação do vento, então a gente tem o que a gente chama de fluxo de momento ou fluxo de movimento. E por outro lado, né, por último, a gente tem fenômenos como quebra de ondas, né, formação de espuma, evaporação e precipitação, que eu já falei. Então é uma forma de troca de massa. Então você tem o fluxo de massa, então você tem injeção de massa do oceano para a atmosfera ou da atmosfera para o oceano quando você tem a precipitação. Então essa troca é sempre entre esses dois meios que estão em contato direto. Então, todas essas formas, esses processos são responsáveis por alguma variação desse fluxo entre esses dois meios. Alguns desses processos são importantes para serem estudados porque são a ponta do conhecimento, né? A forma que o oceano consegue trazer essa informação da atmosfera para dentro do oceano é uma forma de você modificar como que o oceano vai variar a partir daquela influência. Então, no caso, formação de bolhas e turbulências, hoje em dia está relacionado com a forma que o oceano consegue capturar o CO2 atmosférico. E a gente sabe que o CO2 atmosférico é um dos gases estufas e está diretamente relacionado com a variação do clima. Então, cada um desses mecanismos são responsáveis para influenciar de alguma forma a variabilidade das correntes, a circulação, o processo dinâmico que nós observamos no oceano. Eu gostaria de mostrar essa figura, né, uma representação tradicional das correntes oceânicas. Vermelho para correntes quentes e azuis para correntes frias. Sim, nós temos essa diferença de corrente, né? As setas vermelhas levam informação da região mais tropical, equatorial, em direção aos polos. Então a gente pode observar, por exemplo, vamos olhar aqui na corrente do Kuroshio, que é essa corrente no Pacífico Norte, tá? Então ela é uma corrente quente. Analogamente, nós temos uma corrente quente aqui na corrente do Golfo, que é a corrente que está ao longo da costa americana. No nosso hemisfério sul, nós também temos correntes quentes. Nós temos a corrente do Brasil, né, no Atlântico Sul, e aqui no Pacífico Sul nós também temos uma corrente da Austrália e no Índico também. Então, para todos esses casos aqui, nós observamos que as correntes que estão saindo genericamente da região tropical, elas transportam águas mais quentes em direção aos polos. Por outro lado, o que forma essa circulação, que fecha a circulação do outro lado, são correntes mais frias. São as correntes que estão voltando aqui. Então a gente pode observar que nessas circulações aqui são circuitos
mais ou menos fechados, que preenchem de uma forma geral o miolo aqui das bacias oceânicas, tá certo? Geralmente a gente tem o que nós chamamos do sistema equatorial, um sistema de giro subtropical, que a gente pode ver aqui, que normalmente pega essas regiões de médias latitudes. E aqui em cima, mais na parte fria, a gente tem o que a gente chama de circulação subpolar. O tópico da aula de hoje, né, eu vou falar a respeito dessa circulação do giro subtropical, né? Da forma que eu mostrei naquela figura anterior, parecia que a circulação oceânica é uma coisa assim suave, grande, né, que cobre toda a bacia. Só que, como eu disse anteriormente, é uma visão clássica e é muito ilustrativa. É meio que um diagrama das principais correntes que a gente observa nos oceanos. Essa figura que eu estou mostrando para vocês é uma reprodução feita através de dados de um modelo oceânico que representa aqui a corrente do Golfo. A gente tem aqui a região da Flórida, né, essa região aqui da Carolina do Norte, Nova York está mais ou menos por aqui. Então essa região mais colorida, vamos dizer assim, é o que nós chamamos de corrente do Golfo. Em cores aqui está sendo mostrada a velocidade da corrente. Tem pequenos vetores também mostrando o sentido da corrente, mostrando que ela é uma corrente que realmente vai em direção ao norte. E é uma corrente muito intensa, é a corrente mais intensa que nós temos dentre as correntes de borda oeste. São correntes quentes. Essa é a mais intensa que a gente tem nos oceanos globais. Nós podemos ver através da figura que ela tem uma corrente principal que transporta essa água mais quente, mas ela tem várias, né, o que a gente chama de meandramentos, né, essas voltinhas. A gente tem vórtices, às vezes tem uma quebra e tem a formação de meio que um redemoinho na região onde ela passa. Então ela não é um sistema muito bem comportadinho não, mas a gente observa que tem esse guia principal que é onde passa essa corrente intensa. Quais são os ingredientes para a gente ter esse tipo de corrente nos oceanos, né? Como eu mostrei na figura anterior, todas as bacias têm essa corrente localizada mais intensa no lado oeste das bacias. Para que nós, primeiro, tenhamos esse tipo de corrente, esse tipo de circulação que nós observamos em larga escala, a gente tem que ter um sistema de ventos de larga escala também. O fato de nós termos uma terra girante, né, nós termos uma força de Coriolis, é um ingrediente importante para nós termos uma circulação, mas um ingrediente principal para que nós tenhamos uma corrente que seja intensa como essa do lado oeste do oceano é que o sistema de ventos esteja num planeta que gira e que esse planeta seja esférico. Então, por causa disso, a gente tem essas correntes oceânicas e a gente tem o que a gente chama de intensificação das correntes do lado oeste dos oceanos. Quando eu mostrei aquela figura anterior para vocês, da circulação idealizada, a circulação clássica, né? Aqui é um modelo mais simplificado. A gente vai ver que nessa figura aqui nós temos um modelo um pouco mais complexo, várias correntes, mas de certa forma a gente vai ver que essas circulações aqui são recorrentes em cada uma das bacias que nós temos. Mas ela é muito mais complexa do que aquela primeira figura que eu mostrei. Tá? Então existem comunicações indo de um hemisfério ao outro. Então a forma que nós enxergamos os oceanos hoje evoluiu bastante, principalmente por causa da pesquisa que ocorre em todas essas regiões. Como vocês podem ver, esses giros não são simétricos. Simétricos no sentido de ser igual do lado leste e do lado oeste da bacia. Então a gente pode ver que essas linhas estão mais concentradas do lado oeste. Tá? Então quando eu falo lado oeste, pensa que eu estou falando da bacia oceânica. Então em relação ao oceano tem o lado oeste. Obviamente se trata do lado leste do continente, mas é o lado oeste da bacia. Quando você tem esse acúmulo dessas linhas aqui, mais do lado oeste, significa que as correntes são mais intensas do lado de cá. Então a gente pode ver isso em todas as bacias aqui. Então elas são mais juntinhas do lado oeste e mais separadas do lado leste. Então ficam algumas perguntas, né? Por que existem esses giros? Por que eles são deslocados para o oeste? E da mesma forma elas são deslocadas para o oeste, significa também que elas têm as correntes mais intensas do lado oeste. Gosto de colocar essa figura aqui para mostrar
a circulação por causa do vento. A energia vem do vento. Tudo está relacionado com o fluxo de momento, tá? Como eu falei no começo, o vento é o que vai impulsionar esse movimento da superfície do oceano. Um outro ingrediente, né, uma outra causa, está relacionado com a rotação, né? A força de Coriolis é importante agora para determinar como que você vai ter essa distribuição da circulação. Eu vou falar um pouquinho desse conceito que deve ser novo para vocês, que é o que a gente chama de transporte de Ekman. Quando eu falo de Ekman, pensem vento. Transporte de Ekman é o transporte que é gerado por causa da ação do vento. A configuração das bacias oceânicas é importante também. Quando a gente trabalha com o oceano, tem sempre que lembrar que as bacias oceânicas estão limitadas pelos continentes. Então a água não vai subir o continente, ela tem que fazer a volta em torno do continente. Então elas são importantes também para determinar essa circulação. E um outro conceito que é importante é a conservação de momento angular, que eu não vou entrar muito em detalhe nessa aula, porque é um conceito um pouco mais complicado, mas está relacionado justamente ao fato de nós termos a verdadeira causa por nós termos essa intensificação do lado oeste dos oceanos. Como eu falei para vocês logo no começo da apresentação que eu sou física de formação, então não posso deixar de citar uma das leis de Newton. No caso aqui, vou invocar a primeira lei de Newton, que um corpo vai se mover em linha reta se não houver nenhuma aceleração, nenhuma força aplicada sobre esse corpo. Isso observando do ponto de vista de um sistema de referência inercial, que é aquele sistema que não está acelerado, é um sistema parado, aquele, por exemplo, colocado nas estrelas fixas. Mas, para um observador da Terra, a Terra é um sistema não parado. Por quê? É um sistema em rotação, é um sistema não inercial. O que acontece quando a gente vai tentar observar o movimento de um objeto em linha reta? Para quem está nesse sistema de referencial não inercial, a gente vai observar um desvio do movimento desse corpo. Vamos tentar entender como que funciona a ação da força de Coriolis num movimento que ocorre sobre essa Terra girante. O exemplo que eu vou mostrar aqui agora tanto se refere ao hemisfério norte como ao hemisfério sul, só que depende de onde nós vamos colocar o nosso observador. Vamos primeiramente imaginar que o nosso observador está aqui em cima do Polo Norte. Ele lançou um objeto mirando o alvo bem em cima da linha do Equador. Então, quando esse objeto sai dessa região do Polo Norte, ele vem se deslocando em direção ao Equador, só que por ser um movimento que vai levar muito tempo para acontecer, nesse meio tempo a Terra girou, e mostrando aqui o sentido da rotação da Terra. Ao passo que esse objeto está indo em direção ao Equador, como a Terra se deslocou, né, girou, houve um desvio na direção original do objeto, que no caso do hemisfério norte, o desvio vai ocorrer à direita do observador. Por outro lado, se nosso observador está aqui no Polo Sul e fazendo esse mesmo movimento de lançar um objeto em direção ao Equador, nós vamos ver que o objeto teve um desvio da sua direção original, que no caso é um desvio para a esquerda. Então é sempre lembrar assim, no hemisfério norte, o objeto, o caminho vai ser desviado para a direita e no hemisfério sul vai ser desviado para a esquerda. O efeito da força de Coriolis vai acontecer para objetos que têm massa, tem que ser objetos grandes, e que se deslocam por um longo tempo, o tempo suficiente para sentir o efeito da rotação da Terra. Então, como eu falei anteriormente, a força de Coriolis vai ser só importante para objetos em movimento. Objeto parado simplesmente não vai sentir o efeito da rotação da Terra. O que acontece é que nós estamos girando junto com a Terra, então a gente não vai sentir esse movimento. Mas uma vez que um objeto está em movimento, o objeto pode ou não sentir, né, a força de Coriolis. Depende do quê? Depende de alguns requisitos. Por exemplo, o tempo que esse objeto se deslocou. Tem que ser um tempo longo o suficiente para sentir o efeito da rotação da Terra. Você tem que ter uma massa razoavelmente grande para poder sentir o efeito da rotação da Terra. Alguém pode me perguntar assim, então se você dá um tiro, essa bala sofre o efeito da rotação da Terra? É desprezível. Primeiro porque geralmente as balas são muito pequenas e muito rápidas. É difícil você atirar com uma arma, um revólver, uma espingarda, a ponto que esse objeto fique deslocando o tempo suficiente para sentir o efeito da rotação da Terra.
Então, vamos dizer que não, o efeito é desprezível. Agora, se a gente for falar de mísseis de longo alcance, míssil sendo atirado de um país para o outro, de um continente para o outro, nesse caso, os cálculos devem incluir o efeito da rotação da Terra, porque dependendo, né, do tempo de deslocamento que esse míssil vai ter, vai ser suscetível ao efeito da rotação da Terra, ou seja, a força de Coriolis. Então, sim. Aí alguém vai me falar assim, mas tem aquele exemplo da água que passa, que sai pelo ralo, né, que se você vai para o hemisfério norte, a água vira de um lado, né, quando sai pelo ralo gira de um sentido, e aqui no Brasil, no hemisfério sul, ele gira do outro sentido. É por causa da força de Coriolis. Não, isso aí é mito. Porque o que acontece é que você tem, por causa da forma que a água escoa na pia, é totalmente determinado pelo formato da pia. Se você for lá e forçar sair de um lado ou girar para o outro, ele força, ele sai, então você consegue mudar. Esse tipo de fenômeno é muito rápido, é pequeno, a força de Coriolis vai ser desprezível nesse caso. Agora, se a gente está falando em um volume grande de fluido, seja na atmosfera ou no oceano, aí sim nós temos a ação da força de Coriolis sendo importante. Na atmosfera, os ventos são desviados, o padrão de ventos é influenciado pela rotação da Terra. E também as correntes oceânicas, que têm uma escala temporal de semanas até anos. Nós vemos que essas correntes são fortemente influenciadas pela rotação da Terra. Bom, falando em Coriolis e ventos no oceano, nós não podemos deixar de falar aqui a respeito de um conceito muito importante na oceanografia, que é o transporte de Ekman. Vocês podem pensar em transporte de água no oceano devido à ação dos ventos. E essa teoria foi primeiramente derivada, foi deduzida teoricamente por esse físico sueco, Ekman. Ele fez a dedução matemática de observações feitas por um outro pesquisador, que é o Nansen, um outro oceanógrafo famoso. Fez as primeiras observações desse tipo de fenômeno utilizando um navio que ele, ao tentar chegar, né, no Polo Norte, né, o navio ficou encalhado por 3 anos. E o que acontece é que durante esse período que o navio ficou encalhado num iceberg, foi feito várias observações de modo que eles viram que o deslocamento do navio não batia exatamente com a direção do vento. O navio desviava da ordem de 45 graus em relação a essa direção do vento. É o que está sendo mostrado nessa figura aqui. Que as correntes oceânicas estavam levando, né, esses objetos a 45 graus em relação à direção do vento. Ekman conseguiu deduzir, a partir das equações que se conheciam na época, né, que a gente chama de equações do movimento, e ele conseguiu deduzir e mostrar que o efeito da rotação da Terra e o efeito da fricção, né, que o vento faz sobre a superfície do oceano, então você vai ter uma força de atrito, né, uma força viscosa, que vai causar esse desvio da direção original, está relacionado com essas duas forças que agem no oceano, ou seja, a força de Coriolis e as forças viscosas. Eu estou mostrando um pedaço de oceano, né? Essa parte, esse cubo azul é um bloco de oceano no hemisfério norte. Como vocês podem ver, você tem o vento soprando numa direção e a corrente oceânica está desviando a 45 para a direita da direção do vento, devido à força de Coriolis. Através dessa figura, o que nós podemos ver é que logo na primeira camada, né, na camada superficial onde o vento esfrega sobre a superfície do oceano, nós vamos ver, né, o vento arrastando, né, as primeiras camadas de água, e aí por causa da força de Coriolis, ao longo desse deslocamento você tem um desvio para a direita, se for no hemisfério norte, e para a esquerda no hemisfério sul. Tá? E agora, se a gente imaginar que o oceano é feito de várias camadas, a primeira camada sofre o efeito direto da ação do vento, desvia, então as correntes de superfície elas são a 45 graus em relação à direção do vento. Só que nesse meu oceano de várias camadinhas, o que acontece? A próxima camada vai ser arrastada pela camada superior. Ela vai ser arrastada e enquanto ela é arrastada, ela sofre a ação da força de Coriolis e ela também sofre um desvio.
Então o que acontece é que sucessivamente você tem esse desvio. Então o que vai acontecendo é que essas correntes vão girando conforme a gente vai descendo. Outra coisa que nós temos que levar em consideração é que a água tem uma viscosidade. Então, justamente são as forças viscosas que eu estava falando anteriormente. E que a primeira camada é arrastada com uma certa intensidade, mas da primeira para a segunda, por causa do efeito do atrito, né, da viscosidade da água, a transmissão dessa força não é direta, não é a mesma quantidade de movimento que vai ser transferido para a camada inferior. Então, o que acontece é que conforme a gente vai descendo na camada, não somente a corrente vai virando de sentido, mas a intensidade dessa corrente vai diminuindo. Então, quando a gente faz a projeção dessas correntes aqui num plano, nós vamos ver que ocorre isso aqui. Olha, você tem as correntes mais fortes e aí vai diminuindo conforme a profundidade vai afundando, né? Quando você vai descendo. Até o ponto que o efeito dessa ação do vento e Coriolis não é mais importante, acaba, né? Chega uma hora que o efeito do vento não é sentido lá embaixo. Essa camada a gente denomina de camada de Ekman. O que eu gosto de fazer, uma demonstração para vocês entenderem como que funciona o efeito da camada de Ekman, gosto de pegar o meu oceano, que é formado de várias camadas, tá certo? Tem várias camadas aqui de oceano. Bom, o que que acontece? Se eu estou num oceano que não está em rotação, você tem o vento soprando aqui na superfície, né? E empurra a primeira camada do oceano. Porque, como a primeira camada e a segunda, elas estão grudando, é um oceano só, então o que acontece? O efeito do arrasto da primeira camada vai ser sentido na camada de baixo. E na camada de baixo, e na camada de baixo, então o que acontece? Então, devido à ação do vento, se não houvesse a força de Coriolis, o que acontece é que você ia ter o arrasto da camada superior, né? Por causa da ação do vento, e ela ia ser só na direção do vento. Isso seria o nosso mundo sem rotação. Bom, agora, o que que acontece? Então, o mesmo princípio. A gente tem o vento soprando, tá? Agindo na primeira camada, só que o que acontece? Você tem o desvio devido à força de Coriolis. Vou fazer um desvio aqui para a direita em relação a mim. Então, tá, a gente observa aqui, conforme o vento sopra, a primeira camada se desvia com uma certa quantidade. Enquanto isso, a camada de baixo desvia um pouquinho mais, a camada de baixo desvia um pouquinho mais, e assim sucessivamente. Então, o que acontece é que a gente vai ter um desvio até uma determinada profundidade aqui, tá certo? Então, é isso que acontece quando a gente imagina, né, quando a gente fala da espiral de Ekman, que é aquele desenho feito, é exatamente isso. Você tem, então, o deslocamento por causa do vento e o desvio por causa da rotação da Terra. Então, esse é o meu modelinho de Ekman. E a gente vê que vai só até uma determinada profundidade. Essa camada que sofreu o efeito da rotação da Terra juntamente com o efeito do vento é o que nós chamamos de camada de Ekman. Tudo bem? Além desse conceito da espiral de Ekman, que é formado com essa distribuição das velocidades ao longo da profundidade, vem o conceito agora de transporte de Ekman, que está exemplificado aqui nessa seta grande aqui. A espiral de Ekman forma os vetores nessa configuração, né, que vai diminuindo e desviando para uma determinada direção, mas se a gente considerar na camada de Ekman todos esses vetores de velocidade apontando uma determinada direção, mas elas vão mudando. Mas se a gente considerar como resultante desse efeito aqui o transporte de água líquido, se a gente somar tudo isso aqui, né, o efeito integrado que a gente fala, o efeito líquido disso é ter um transporte de água apontado a exatamente 90 graus em relação à direção do vento, para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul. O conceito de transporte de Ekman nada mais é do que, em relação à direção do vento,
a quantidade de volume que é transportado em relação, né, de água que é transportado é a 90 graus em relação a essa direção do vento. Isso é um conceito importante na oceanografia, que por causa disso a gente vai ter alguma dessas feições que nós conhecemos como feições de larga escala. E o que eu estou mostrando aqui para vocês são duas figuras construídas a partir de dados de satélites. Essa aqui é só uma ideia para vocês terem de como que é a distribuição dos ventos, né? Na verdade, a cor mostra a velocidade do vento, as linhas, né, os contornos mostram mais ou menos aonde é o caminho que esse vento fez. E a gente pode observar, no caso aqui da figura da esquerda, nós temos o Atlântico, e na figura da direita a gente tem o Pacífico. Podemos observar, né, se a gente olhar aqui, existem padrões de vento, tá vendo? De larga escala, coisas grandes realmente, né? Que circulam na atmosfera sobre esses oceanos. Mas se a gente olhar em todas as bacias, você observa padrões de circulação de larga escala. E esses padrões de larga escala não são padrões instantâneos, eles são padrões que duram, são padrões que permanecem por longo tempo. O efeito do vento soprando nessa direção, associado agora ao transporte de Ekman, vão gerar os efeitos, né, as observações que nós fazemos dos oceanos na forma de circulação de larga escala. Então, só para a gente falar um pouquinho mais, né, uma forma mais simplificada, né, o exemplo real é aquilo que eu acabei de mostrar, tá? Mas se a gente fizer de uma forma simplificada, nós podemos observar que geralmente na região tropical a gente tem um sistema de ventos que a gente chama de sistema de ventos alísios. São esses ventos que sopram constantemente de leste para oeste. Tanto é que quando a gente vai para o Nordeste, a gente observa, né, que tem aquela brisa marítima e tal. Então é parte desse sistema de ventos que está soprando aqui. No hemisfério sul, você tem ventos soprando nessa direção. No hemisfério norte também. Então o que acontece é que você tem um cinturão na região equatorial de ventos soprando constantemente nessa direção aqui. E forma essa região que a gente chama de zona de convergência intertropical, porque você tem essa convergência de ventos, você tem esse acúmulo, né, de vento encontrando, então forma essa região que a gente chama de zona de convergência intertropical. É uma região importante porque por causa desse vento que sopra nessa direção, está associada a trazer sistemas atmosféricos, você tem precipitação nessa região, então você tem ar quente e úmido, e chuvas constantemente na região tropical. Esse sistema atmosférico no nosso país é o que influencia o clima e o tempo no Nordeste do Brasil. Bom, então já que a gente está falando de padrões de circulação do vento, então vamos, de forma simplificada, olhar para esses dois casos aqui, que são casos genéricos que ocorrem na atmosfera. Vamos analisar esse primeiro caso aqui. Então, a nossa referência está do lado de cá, o vento é dado por essa seta laranja, tá? As correntes de superfície com as setas fininhas, azuis, e o transporte de Ekman, que é o conceito que a gente está trabalhando, é dado por esse vetor azul grande. Então, imagina que você tem um sistema de circulação, né? E você tem um vento nesse sentido aqui. Imagina que isso aqui é sobre o espaço, é sobre o oceano. Então, vamos supor que aqui é em direção norte e aqui em direção sul, tá? Então, só para a gente se localizar. Então, nós temos um sistema de larga escala que tem a circulação nesse sentido aqui, né? Um sentido anti-horário. No efeito integrado na coluna, na camada de Ekman, o que acontece é que a gente vai ter um transporte de Ekman nesse sentido aqui. Então, a gente está vendo, o vento está soprando nessa direção e o transporte de Ekman está a 90 graus à direita do vento. Tá? Nesse caso aqui também, ó. Vamos olhar esse caso aqui, ó. Esse caso está mais fácil. Você tem o vento soprando nessa direção, né? Está indo para o norte, e o transporte de Ekman está 90 graus à direita do vento. Que hemisfério que é esse? Hemisfério norte, certo? É o que a gente acabou de ver. Então imagina que nessa figura aqui, logo embaixo, né, na parte dentro do oceano, embaixo do que está acontecendo aqui na superfície, a gente tem agora na vertical, se a gente fizer um corte exatamente aqui no meio, a gente está vendo o oceano na sua profundidade. Então a gente tem a superfície do oceano, né, e uma outra camada no interior do oceano. Então o que acontece? Olha, vamos imaginar que nessa situação aqui,
Como você tem esse vento soprando nessa direção e o transporte de Ekman sempre à direita, o que acontece? O transporte de Ekman está tentando tirar a água, né, o volume de água dessa região, dentro dessa circulação, para fora. Então, o que acontece é que para todas as direções, né, como é um círculo fechado, né, um circuito fechado, a água está sendo retirada dessa região aqui e sendo levada para fora. Então, se a gente olhar um perfil na profundidade, o que acontece é que logo abaixo dessa circulação, como a água está sendo removida, né, a gente fala que está tendo uma divergência de massa, está sendo removido, o que acontece é que você tem um afundamento dessa camada, na camada logo superior do oceano. Só que você não pode tirar a água da superfície indefinidamente. Então, o que acontece? O que acontece é que a água da camada inferior vai começar a subir. Então, você tem a emergência, a ressurgência que a gente fala, de águas que estão vindo do fundo e vão ser trazidas por essa divergência de massa na superfície, ela vai sendo trazer para a superfície essa água que é mais fria, ela aflora na superfície. Então, isso é um fenômeno que a gente conhece como ressurgência, que é um fenômeno muito comum que acontece, por exemplo, na região de Cabo Frio. Quem já foi nessa região de Cabo Frio, observa que é uma região que tem uma água muito fria, porque é uma água que está sendo trazida do fundo. Por quê? Porque o sistema de ventos naquela região favorece, né, por causa do transporte de Ekman, a água da superfície é removida próxima da costa e, como não pode ficar faltando água, o que acontece? A água que está no fundo sobe e traz essa água que é mais fria para a superfície. É um fenômeno conhecido como ressurgência e é muito comum a gente observar, muitas vezes em regiões costeiras, por causa do efeito do vento, mas em regiões onde você tem o vento nesse sentido aqui. O outro caso é o que está sendo mostrado nessa figura aqui. Então você tem um sistema de ventos, né? É só virar ao contrário, ao sentido do vento, e a gente observa então que as correntes também vão girar a 45 graus em relação à direção do vento, mas o transporte de Ekman agora vai ser para dentro dessa região de circulação. Se a gente olhar agora para o perfil na profundidade, a gente vai ver então o acúmulo de água no centro dessa região. A gente vai ter convergência de massa nessa região. Só que quando a gente não consegue empilhar água indefinidamente no oceano, o que acontece é que parte dessa água começa a afundar, um fenômeno ao contrário do que a gente viu na ressurgência. Então a gente tem a subsidência. O que acontece então é que essa água desce e empurra as camadas lá, né, nas camadas inferiores mais para baixo. Vamos trabalhar então agora com o conceito dessa convergência de massa no centro do giro subtropical. Então a gente tem aqui uma ilustração mostrando um pedaço de oceano, né, idealizado, mas é um pedaço de oceano no hemisfério norte. Imagina que a linha do Equador está aqui, tá? Então 15 graus mais ou menos, aqui mais ou menos 30, 60 graus norte. Então a gente tem um pedaço do Atlântico Norte. O sistema de ventos naquela região favorece aquele caso 2, o caso onde nós temos a convergência de massa. Por quê? O vento aqui sopra, né, que é o Salísio sopra em direção ao oeste, em algum lugar aqui ela sopra em direção a leste, então forma aquela circulação que nós observamos naquele segundo caso, e no centro do giro a gente tem a formação desse calombo, você tem um acúmulo de massa no centro do giro. E é verdade, a gente tem um baita de um calombo no centro do giro por causa do sistema de ventos que sopra em cima do oceano. As partículas que estão nessa região aqui, no alto, se não houvesse a força de Coriolis, se a Terra não girasse, essa bolinha, né, ela simplesmente ia descer morro abaixo. Mas nesse caso, a força de Coriolis é importante. Quando ela começa a descer, nesse caso o hemisfério norte, então ela começa a descer, ela começa a desviar para a direita. A nossa bolinha, que no caso são as correntes oceânicas, ela vai tentar andar paralelamente aqui às linhas de curva dessa montanha, desse calombo que é formado no oceano. O sentido das correntes agora é dar a volta em relação a esse calombo formado. Então você tem a formação das correntes oceânicas seguindo então
a orientação dada pela força de Coriolis. Então, só pelo fato de nós termos um planeta que gira, a gente já teria essas circulações que nós observamos. Essa ilustração aqui, bem esquemática, né, nós temos duas situações onde, nos dois casos, nós temos o sistema de ventos alísios, né, que são esses vetores vermelhos, são os ventos que estão soprando de leste para oeste, e os ventos de oeste, né, que você tem soprando para um outro sentido, e a resposta do oceano em relação a essa circulação do vento, nos dois casos vão ser a formação dessa circulação seguindo essa orientação por causa do vento. Tá? Então, nos dois casos, eu tenho uma Terra que gira. No caso do oceano representado do lado esquerdo, temos uma situação onde a força de Coriolis não varia ao longo da latitude, ou seja, conforme um observador se desloca do Equador em direção aos polos, a força de Coriolis é igual para qualquer ponto sobre esse planeta. É como se o planeta representado aqui fosse uma lata cilíndrica. Se eu tenho uma lata girando em torno do seu eixo, nesse sentido aqui, todos os pontos em cima dessa lata não vai sentir uma força de Coriolis diferenciada. Por quê? Essa força depende do raio que a gente está levando em consideração. E todo mundo aqui tem o mesmo raio. Para um indivíduo que está num ponto aqui, no Polo Sul, Polo Norte ou Equador, o raio em relação ao eixo de rotação é igual para todo mundo que está ao longo desse cilindro. Então, nesse caso, o que acontece é que nós temos uma distribuição de correntes de forma simétrica como essa que a gente está observando do lado esquerdo. Então, qual que é a diferença para o caso real? No caso real, nós temos um planeta esférico girando em torno do seu eixo de rotação, tá? Então o eixo de rotação está aqui no meio, e aí você tem o planeta girando em torno desse eixo. Ao contrário do cilindro agora, o que nós temos é que diferentes pontos em cima do planeta, ao longo das latitudes, existe uma diferença de força de Coriolis. Quem está sobre o Equador sente uma força de Coriolis, mas quem está numa região em relação aos polos, porque tem uma diferença entre o raio que sofre esse efeito da rotação, tá? O raio aqui em cima é menor, tendendo a zero, e na região equatorial é maior, é a máxima. Então, existe uma diferença da força de Coriolis conforme o observador se desloca ao longo das latitudes. Essa é a variação da força de Coriolis com a latitude que gera essa diferença de circulação, fazendo com que todo o fluxo seja concentrado mais no lado oeste dos oceanos. A variação da força de Coriolis causa essa diferença na rotação e é o que causa a concentração e a intensificação das correntes do lado oeste dos oceanos. Então, se nós fizermos um corte naquele centro de convergência, né, que eu mostrei na figura anterior, e esse aqui é o Atlântico Norte, então nós temos a corrente do Golfo, próximo mais ao lado oeste do giro, está do lado aqui onde você tem uma inclinação maior, é uma corrente mais profunda e mais intensa. E para o lado leste a gente tem uma corrente mais difusa, ela é mais espalhada, ela é uma corrente muito mais superficial, né? No caso aqui da corrente das Canárias, que é a equivalente do lado leste, no Atlântico Norte, tem uma corrente bem mais rasa, menos intensa e a inclinação aqui da superfície aqui bem mais suave. Então, o efeito dessa assimetria por causa da esfericidade da Terra são essas correntes diferentes, né? Do lado oeste e do lado leste dos oceanos. Isso ocorre em maior e menor intensidade em todas as bacias subtropicais dos oceanos. Esta é uma belíssima animação da circulação oceânica de superfície. O fluxo devido às correntes é mostrado através dos pequenos segmentos de linha e as cores representam a temperatura da superfície do mar, sendo que as vermelhas se referem às temperaturas mais altas. Essa animação foi produzida pela NASA dos Estados Unidos e foi apresentada numa reunião da Unesco em 2011. 2 anos de saída de um modelo numérico, de 2005 a 2006, que assimila dados de satélites e dados in situ, que são medidas feitas diretamente no oceano, são mostrados nesta animação. Observem, primeiramente, que a faixa tropical apresenta as maiores temperaturas e esta diminui gradualmente em direção aos polos.
Seguindo o cursor, vejam que na região equatorial existe um complexo sistema de correntes que se propagam para oeste e para leste. Acompanhe em seguida a corrente do Golfo no Atlântico Norte ou a corrente do Kuroshio no Pacífico Norte. Essas são as correntes de borda oeste. Elas são mais intensas em relação às suas análogas no lado leste e estão localizadas numa faixa estreita do giro. A corrente do Brasil também pode ser observada na simulação, mas não tão facilmente. Isso porque a corrente do Brasil é muito menos intensa comparada com as do hemisfério norte, mas ela também cumpre o seu papel de transportar o calor da região tropical em direção ao Polo Sul. E, finalmente, mais ao sul, uma forte corrente direcionada para o leste, de águas mais frias, corresponde à corrente circumpolar antártica, uma corrente também impulsionada pelo vento e que circula o continente antártico. Eu vou aproveitar também essa aula para falar um pouco sobre a circulação profunda. É um outro tipo de circulação que nós temos, né? Ela corre junto com a devido ao vento e ela também é muito importante para determinar a distribuição de massas d'água nos oceanos globais. Em última análise, a circulação profunda também é muito importante na determinação do clima do nosso planeta. O que eu vou colocar para vocês agora é um conceito sobre o que nós chamamos de circulação de revolvimento meridional. O que eu estou mostrando aqui para vocês é um conceito que foi originado na década de 80 por um pesquisador chamado Wallace Broecker, que chegou com essa ideia que as águas, né, de todas as bacias oceânicas estão interligadas, existe uma circulação que pode levar muito tempo para acontecer, séculos ou até milênio para acontecer, de forma que você tem uma transferência, né, de informação, tanto na forma de volume ou na forma de calor, que vai de um oceano, de uma bacia oceânica para outra, desde a superfície até o fundo. É um conceito de circulação que vai conectar a circulação do vento e a circulação que é feita por causa do efeito da densidade que eu vou explicar agora. A gente vai começar primeiro falando sobre a circulação profunda. Né? Toda a água que preenche o fundo dos oceanos é gerada em 2 lugares no mundo. Só 2 lugares, que estão no extremo do Atlântico. Um no Atlântico Norte e o outro no Atlântico Sul. Então a gente pode observar, né, através dessa ilustração, que essas 2 regiões aqui, que formam a água de fundo, né, que preenche o fundo dos oceanos, é formada aqui nessa região da Groenlândia e Islândia, né, no Atlântico Norte, e tem uma parte aqui que é formada na Antártica. Essa água, né, que está na superfície, ela é resfriada, porque você tem sistema, você tem um resfriamento, chegou o inverno, perde bastante calor, congela, então você tem a formação de uma água muito densa logo na superfície dessas 2 regiões extremas aqui do Atlântico. A perda de calor faz com que a água ela fica mais densa. Então é uma água que é, né, originalmente salgada, mas ela perde bastante calor. Então com isso ela fica muito gelada. Perdendo a temperatura, essa água fica densa. Mas como é um processo tão intenso de perda de calor, essa água fica bem mais densa, muito mais densa. Então o que acontece? Se você tem um afundamento dessa água que está na superfície até o fundo do oceano, né, na Groenlândia e aqui na Antártica. Então você tem o afundamento dessa água que vai escorrer, né, para o fundo do oceano, preenchendo as camadas mais inferiores que existem. Então você tem essa água de fundo, né, o azul aqui é a água fria de fundo se deslocando aqui em direção ao sul e parte dessa água da Antártica, uma parte vai um pouquinho para o norte, mas essas águas vão sendo levadas em direção ao Índico e Pacífico. Estou formando essa parte da fita aqui que está se deslocando em direção ao Pacífico. Cada vez que vai formando mais água, essas novas águas vão empurrando e a água do fundo vai sendo deslocada e levada cada vez mais longe, até que, muito tempo depois, essa água, né, vai sofrendo processos de mistura e tal. Eventualmente essa água vai aflorar em outras bacias. Tem uma parte que aflora no Pacífico e tem outra parte que aflora no Índico. Uma vez que essa água aflora, ela foi esquentando e vai aflorando, ela vem formando a parte superior do oceano com essa parte mais quente e ela volta de novo fechando o circuito. Agora, se nós olharmos no detalhe, o que nós conhecemos hoje em termos de circulação de larga escala e longo termo
é muito mais complexa do que somente a situação que eu mostrei, né, na forma de circulação devido ao vento e também somente olhando a circulação profunda. Então, o que a gente tem hoje da circulação é que você tem a junção dessas duas formas de circulação. Eu tenho a circulação do fundo, né, que você tem a formação de água profunda aqui saindo do Atlântico Norte, seguindo em direção ao sul. Você tem alguma parte da água que é formada da Antártica também. Essas duas águas se encontram e seguem em direção às outras bacias. Conforme essa água sai do Atlântico e vai em direção ao Índico, ela vai sofrendo processos de mistura, processos convectivos, então ela vai se aquecendo e depois de algum tempo essa água atinge a superfície e ela tem um caminho de retorno em direção ao Atlântico Norte, fazendo o caminho quente, seguindo a direção meio que promovida agora pela circulação devido ao vento. Então nessa região aqui ela coincide mais ou menos com a circulação devido ao vento. Então, e de forma que ela volta de novo à região de formação, né, aqui no Atlântico Norte, e começando de novo esse circuito que a gente conhece como a circulação de revolvimento meridional. É só para vocês terem uma ideia, isso aqui ainda é o estado da arte para a oceanografia física de larga escala e de longo termo. Várias pesquisas estão sendo realizadas para nós tentarmos entender e identificar novos ramos, tá certo? Porque quando a gente fala nessa circulação que a gente está vendo aqui, a ideia não é pensar que isso aí são grandes correntes oceânicas. Essa figura não é para ser levada literalmente como sendo uma corrente, mas uma forma de a gente demonstrar como são os transportes de calor e de massa nas bacias. Bom, mensagem para vocês levarem para casa dessa palestra: nada de pensar que clima é atmosfera. Clima é atmosfera e oceano, porque existe uma troca contínua de fluxos entre esses dois meios, um age no outro, e por isso que a gente tem que pensar em clima como a interação de atmosfera e oceano. Segunda coisa importante é que no oceano nós temos duas grandes circulações oceânicas de larga escala. Aquela que é devido ao vento, que eu gastei mais tempo falando, é realmente muito importante, é um processo que acontece mais rápido, tá? E tem aquela que é por causa das variações na densidade, é essa circulação que ocorre por causa do resfriamento da água nas regiões polar do Atlântico e afunda formando o fundo dos oceanos. As correntes de fundo e as correntes de superfície, todas as correntes de larga escala, de longo período, são influenciadas pela rotação da Terra. Acima de tudo, tudo que a gente observa no oceano e na atmosfera, em relação a esses processos, né, em relação à circulação, acontece porque a gente vive numa Terra esférica. A Terra é redonda e ela gira.